Estas foram as principais notícias de inteligência artificial na semana de 3 a 10 de agosto. A OpenAI lançou novos modelos em código aberto, o GPT-OSS. A Google tem muitas novidades esta semana, lançou novas coisas na sua interface com o Gemini, lançou também uma Game Arena, que basicamente são diferentes modelos a jogar xadrez entre si e a ver quem é que é o vencedor. E a Google lançou também o Genie 3, uma plataforma capaz de criar mundos interativos e que tu te podes mexer dentro deles durante um minuto. A Anthropic lançou o Cloud Opus 4.1, um novo modelo melhor e mais avançado. O ChatGPT lançou o GPT-5, o tão antecipado modelo. E o Grok lançou o Grok Imagine, uma plataforma capaz de gerar vídeos. Então, hoje vamos explorar estas novidades e perceber o que é que realmente aconteceu no mundo da inteligência artificial nesta semana. Vamos começar então pelo GPT-OSS. Foi lançado em dois diferentes modelos, o 120B e o 20B, que é um bocadinho mais pequeno. O B vem de bilhões e basicamente o modelo 120B iguala-se ao O4 Mini e consegue ser corrido numa única GPU de 80 GB. Mas claro, como nem toda a gente tem acesso a este tipo de máquina, eles lançaram o GPT OSS 20B, que tem resultados semelhantes ao O3 Mini e que consegue rodar numa máquina de 16 GB de memória. Portanto, bastante interessante eles terem lançado estes dois modelos e eu acho que o 20B é bastante necessário porque nem toda a gente tem acesso a máquinas com capacidade grande. Vamos ver aqui alguns parâmetros mais e algumas comparações com outros modelos. Nós podemos ver aqui a benchmark do Competition Code, ou seja, uma competição de código. O GPT OSS 120B com tools, que é basicamente com a capacidade de ser um agente, com a capacidade de procurar na web, com várias capacidades que provavelmente este modelo tem, e sem essas capacidades é simplesmente um modelo sem mais nada. Ele performou bastante bem, 2622, e sem as tools, sem as ferramentas, 2463. O 20B, 2516, portanto não está muito longe, e sem as ferramentas 2230. Comparando com o O3 2706, o O4 Mini 2719 e o O3 Mini 2073. Portanto, podemos ver que estes dois modelos conseguem performar praticamente igual ao O3 e ao O4 Mini. Portanto, eu diria que os resultados são bastante bons a ver por aqui. Vamos ver mais um exemplo do exame da humanidade. São várias questões bastante difíceis de responder. O GPT OSS 120, 19, com as ferramentas, sem as ferramentas 14, o 20B com as ferramentas 17, sem as ferramentas 10. O O3 com as ferramentas foi 24, bastante bom. O O4 Mini com as ferramentas 17 e o O3 Mini com as ferramentas 13. Portanto, podemos ver aqui que também não está muito longe estes dois modelos de atingirem aquilo que o O3 e o O4 Mini conseguem fazer. Em termos de disponibilidade, tanto o 120B como o 20B estão disponíveis para o download gratuito no Hugging Face. Portanto, é muito fácil conseguirmos começar a utilizá-los. Os modelos foram pós-treinados no nosso formato de Prompt Harmony e vamos oferecer em código aberto um renderizador Harmony em Python e Rust para facilitar a adoção. Portanto, a OpenAI realmente a fazer aqui um excelente trabalho para conseguir meter os programadores a utilizar estes modelos nos seus projetos, nas suas plataformas e nas suas máquinas. Então, muito bom, boas notícias para os programadores que querem utilizar e para o mundo de código aberto dos modelos de AI. Isto é muito importante. E eles falam aqui um pouco da importância destes modelos de código aberto. Isto é um avanço marcante para estes modelos com tamanho reduzido. São modelos que trazem melhorias significativas, tanto em termos de capacidade, como raciocínio, como segurança. Com a disponibilização destes modelos nas nossas APIs, esperamos acelerar pesquisas de ponta, promover inovação e o desenvolvimento mais seguro e transparente da inteligência artificial nos mais diversos casos de uso. Então, é um pouco isto da importância deles terem lançado estes modelos. Eu gostei muito que eles tivessem feito isto e tu podes ir aqui e rapidamente clicar aqui, explorar no Hugging Face e aqui vais ter acesso ao código
e a toda a informação para poder utilizar estes dois modelos no Hugging Face. Se não conheces, é uma plataforma que tem os modelos de código aberto todos para tu poderes utilizar. Já podemos ver aqui que já foram feitos 429 mil downloads destes modelos. Tu também podes ir a gpt-oss.com e testar estes modelos. Podes escolher aqui o nível de reasoning, o nível de pensamento. Podes escolher sem reasoning, portanto sem pensamento. Podes clicar em alguma destas opções e fazer alguns testes a estes modelos, ver se eles te dão as respostas que tu estás à espera, se são bons, se não são, se tu tens algum projeto em que poderias utilizar modelos. Então, eu considerava avaliar estes modelos porque eu já testei um bocadinho e eles estão realmente bastante bons, são muito rápidos e gostei bastante. Portanto, se quiseres utilizar, vai a este website e podemos ir aqui ao Artificial Analysis e comparar um pouco com outros modelos. Vou aqui fazer um zoom porque estes gráficos não são fáceis de ver. Nós podemos ver que, em termos de inteligência, o GPT-5 está à frente, depois vem o Grok 4, vem o Gemini, depois vocês conseguem ver ali, depois do Qwen 3 vem o GPT OSS 120B e depois vem o Cloud 4 Sonnet. Portanto, em termos de inteligência, podemos ver que o GPT OSS está à frente do Cloud 4 Sonnet, o que é bastante interessante. Em termos de velocidade, vamos ver aqui, velocidade, temos o Gemini, o O3 e logo a seguir o GPT OSS 120B. Então, este é um website que faz análise independente dos modelos da AI e é muito interessante para podermos comparar. E vemos que o GPT OSS 120p, aqui no preço, se nós olharmos aqui para o preço, aqui é difícil de ver, eu vou então trazer um pouco para este lado e comparar aqui no preço. Vocês podem ver que o GPT OSS 120p tem o preço mais baixo de todos os modelos. Ok? O Grok 4 tem o preço mais elevado, GPT-4 também elevado, o GPT-OSS 120p 0.3. Portanto, é um modelo bastante barato de utilizar. Começamos então agora com as notícias da Google, que foram bastantes esta semana. O Gemini tem aqui novas opções, o 2.5 Pro e o 2.5 Flash, até diz aqui novo, e tem também uma nova opção de aprendizagem orientada. Isto já tinha saído no ChatGPT, no OpenAI há pouco tempo, estudar e aprender. Então, basicamente, o Google copiou, parece-me, aqui um pouco do que a OpenAI já tinha feito. E tu podes chegar aqui e dizer, por exemplo, ajuda-me a aprender alemão, por exemplo. E ele vai-te começar a ajudar e numa forma mais estruturada, mais de tutor, mais de professor. E ele vai perguntar primeiro quais os tópicos mais interessantes para começar. Vamos dizer, por exemplo, o alfabeto e a pronúncia. E ele vai sendo bastante interativo neste modo. Tal começamos com as primeiras letras do alfabeto, podemos ir da A a E, e ele depois começa a perceber melhor o teu nível, começa a adaptar-se um bocadinho e começa-te a explicar da forma como tu pretendes. Portanto, isto é uma nova opção cá no Gemini, mas também há a mesma opção no ChatGPT, aqui o estudar, e tu podes aprender coisas com isto, podes aprender sobre mercados financeiros, uma nova língua, qualquer coisa que tu queiras aprender. É bastante interessante este modo, eu gostei da forma como ele funcionou, já experimentei um bocadinho e até gostei, acho que ele é interessante. No início, ele pensa que tu és muito principiante, tu tens que lhe dar mais algumas informações para ele entender o que é que tu já percebes do assunto ou não percebes. A Google também lançou aqui a Game Arena num site que se chama Kaggle, que tem aqui bastantes coisas sobre modelos e sobre principalmente data, informação, e eles fizeram um torneio de xadrez. Este torneio de xadrez contou com a participação dos modelos O4 Mini, DeepSeek R1, Kimi K2, O3, Gemini 2.5 Pro, Cloud Opus 4, Grok 4 e o Gemini 2.5 Flash. Portanto, modelos bastante atuais e vocês podem clicar aqui e ver os jogos no YouTube. Os jogos foram jogados em stream e estão disponíveis. Se vocês quiserem ver os jogos de xadrez, podem ver. Nós podemos ver aqui quem passou para as semifinais foi o O4 Mini e o O3 e também o Gemini 2.5 e o Grok 4 e quem foi à medalha de bronze foi o Gemini 2.5 Pro, que ficou em terceiro lugar, o O4 Mini, que ficou em quarto lugar, e o Grok 4, que ficou em segundo lugar, e o
modelo do ChatGPT da OpenAI, o O3, ficou em primeiro lugar. Portanto, o melhor modelo neste momento a jogar xadrez é o O3, foi determinado e terminou este jogo. Futuramente vamos ter outros jogos que não só o xadrez, vamos ter jogos como o Go, vamos ter jogos como Poker, e vai ser interessante ver qual é que é o melhor modelo a jogar estes jogos, e tenho a certeza que vai ser diferente e vai haver vencedores diferentes e melhores modelos para diferentes tipos de jogos. Continuando com notícias de Google, que esta semana está a lançar mesmo muitas coisas, lançaram o Genie 3, uma plataforma, na minha opinião, das melhores tecnologias que foram lançadas no último ano. Deixem-me só dar aqui a refresh. Esta plataforma consegue criar ambientes interativos e é uma coisa mesmo até assustadora. Eles, basicamente, com um texto, conseguem então criar este mundo interativo em que tu consegues mexer, consegues ir para os lados, consegues hum, ver o que é que está a acontecer, e é um mundo 360, 3D, é mesmo muito interessante. E isto não é só bom para os jogos, porque para os jogos nós vamos poder criar mundos interativos, novos mapas rapidamente, mas também para as máquinas. As máquinas vão poder estar num mundo novo e conseguir adaptar-se a novas coisas, adaptar-se às mudanças que acontecem, tal como os humanos fazem, adaptam-se. Então, isto é interessante, vocês podem ver que ele aqui está a pintar a parede e a pintura ficou lá. Ou seja, ele consegue ter a memória daquilo que tu fazes neste mundo. E isso é mesmo muito potente. Nós podemos ver aqui que o Genie 3 consegue gerar em 720p de resolução, e eles lançaram também aqui alguns exemplos que tu podes ver, por exemplo, um glaciar, explorar. Aqui estamos a andar de jet ski. Olhem para isto é uma coisa de loucos. Estamos a ver aqui a pessoa a clicar nas setas e ele está simplesmente neste mundo interativo. Aqui, simplesmente uma estrada na Flórida. Aqui estamos no fundo do mar e aqui estamos a andar de helicóptero numa paisagem fantástica. Então, este é o novo Genie 3. Basicamente, nem tenho palavras. Ele ainda está de acesso bastante limitado, mas se isto for realmente verdade e se eles conseguirem lançar isto para o público, eu penso que vai ser algo bastante utilizado e que pode trazer mesmo muitos avanços, principalmente no mundo dos jogos. A Anthropic lançou o seu novo modelo, o Cloud Opus 4.1, e isto é simplesmente um novo modelo. Tem algumas melhorias, passou de 72% em Software Engineering para 74,5%, e tem aqui que passou de 39% para 43% em código de agente, em ser um agente, não é? E tem aqui melhorias que não são muito grandes, mas pelos exemplos que eu vi, pela utilização que eu vi, ele, pelo menos, se tu fazes código, é bastante bom. E eu aconselho-te a testares o Opus 4.1, porque para quem faz código, ele traz melhorias bastante interessantes. Vamos então à principal notícia desta semana: o novo GPT-5 tão antecipado, quase 2 anos de espera pelo GPT-5, e finalmente ele chegou. A OpenAI lançou e tem tido reviews muito mistas. Muita gente adora, muita gente odeia. A OpenAI já teve que fazer alterações, já teve que dar a possibilidade dos utilizadores utilizarem modelos antigos e voltarem para os modelos antigos, porque há muita gente que não está a gostar, mas eles fizeram a apresentação, eles lançaram, está lançado, está cá fora. Aqui no canal vão sair vários vídeos a testar este novo modelo que a OpenAI lançou, mas basicamente um sistema unificado, como eles, que tem um router inteligente, eles chamam de modelo inteligente e eficiente, que responde à maioria das perguntas e tem um modelo de raciocínio mais profundo, é o pensamento GPT-5, para problemas mais difíceis, e tem este roteador de tempo real que basicamente ele pega no teu pedido e dá a melhor ferramenta, escolhe as melhores ferramentas a utilizar para responder ao teu pedido. Ou seja, decide rapidamente qual ferramenta usar, com base no tipo de conversa, complexidade, necessidades de ferramentas, intenção explícita. Por exemplo, se você disser pensa bastante sobre isso no prompt, o roteador é continuamente treinado em sinais reais, inclusive quando os utilizadores trocam de modelo. Ou seja, consoante aquilo que tu lhe pedes, ele vai então dar-te diferentes
ferramentas. Este é um modelo mais inteligente que a OpenAI já fez, tem melhorias particulares em geração de código front-end complexo e depurando repositórios maiores. Eu já testei isto e vou lançar alguns vídeos com testes sobre isto no canal, portanto, se quiseres ver, subscreve. E aqui estão alguns exemplos criados no GPT-5 com apenas um prompt, ok? Apenas com um texto, que neste caso é este. Cria um aplicativo de página única, no arquivo HTML, que é uma bola saltadora. E aqui tu podes jogar o jogo e podes ver que apenas com um prompt ele consegue criar um jogo funcional e algo divertido. Temos aqui outras coisas, por exemplo, arte em pixel. Eu vou aqui só tirar um pouco o zoom. Podemos fazer uma arte em pixel com um prompt apenas. Ele apenas pediu para criar uma página. E outros exemplos, um jogo para digitar, ter quem digita mais rápido, quem escreve mais rápido no teclado. E aqui um drum kit que ele conseguiu fazer em apenas um prompt. Portanto, muito interessante, muitas coisas que ele consegue fazer rapidamente, apenas com um prompt ele consegue gerar. Isto foi a grande novidade da semana e foi recebido pela comunidade de forma não boa como se esperava. GPT-5 eles prometeram e o GPT-5 eles entregaram. GPT-4, 4o e o GPT-5. E aqui o Sam Altman, o CEO da OpenAI, a dizer que vão ter que fazer algumas alterações e vão dar a possibilidade de voltar aos modelos antigos. Mas, no geral, os dados que temos são bastante bons, ou seja, vemos aqui que o GPT-5 performa melhor do que os outros modelos todos, mas na realidade, com os utilizadores a utilizarem aquilo que o feedback diz é que o modelo não é assim tão bom. Vamos ver o que é que diz este post aqui. O problema com o GPT-5, em poucas palavras, é que, a menos que você pague pela troca de modelo e saiba usar o GPT-5 Thinking ou Pro, quando você pergunta ao GPT-5, às vezes você obtém a melhor inteligência artificial disponível e às vezes obtém uma das piores inteligências artificiais disponíveis e pode até mesmo trocar em uma única conversa. Ou seja, aquilo que parece é que às vezes o modelo que é utilizado é o GPT-5 High, que te dá respostas maravilhosas, outras vezes é o GPT-5 Low, que é este aqui, ou o GPT-5 Minimal, que te dá respostas muito más. Então penso que esta será uma das razões pela qual o GPT-5 está a ter feedbacks muito diferentes. Aqui um exemplo que o GPT-5 não conseguiu fazer uma simples equação. Disse que o resultado desta equação é menos 0,21 e aqui o Gemini a fazer esta equação facilmente e a responder rapidamente, que é 0,79, que está certíssimo. É este o feedback que temos tido deste novo GPT-5. Por fim, a última notícia é o Grok Imagine. Esta é uma plataforma capaz de criar vídeos apenas com algum texto. Temos aqui alguns exemplos dos vídeos que ela é capaz de criar e podemos ver aqui os exemplos já criados na plataforma X, do Elon Musk, entre outras pessoas. Ele consegue criar estes pequenos vídeos, mas bastante interessantes e até relativamente rápido. Apenas com um texto ele consegue fazer esta criação. Podemos ver aqui mais exemplos e é preciso subscrever para ter acesso a isto. 23,9 dólares por mês ou 31,9, ou então o Pro será 71,9 dólares por mês. Isto dá-te créditos para poderes fazer esta geração de vídeos. Podemos ver aqui alguns exemplos do que as pessoas já estão a fazer, os vídeos que já estão a ser feitos. Este exemplo transformou uma imagem num vídeo. E o que eu achei mais interessante nesta plataforma, de longe a coisa mais interessante, é que tu podes fazer scroll e ele gera-te mais vídeos relacionados com o vídeo que tu estás a ver. Ou seja, viram ali em cima que tínhamos um vídeo e fazes scroll, como se fosse no Pinterest, por exemplo, e consegues ver vídeos diferentes que ele está a gerar no momento. Então isto é quase que uma rede social de vídeos gerados por inteligência artificial. Esta funcionalidade a mim foi aquela que me surpreendeu mais de longe e achei mesmo muito interessante. Então, estas foram as notícias de inteligência artificial desta semana. Espero que tenhas gostado e espero que te tenha mantido a par de tudo aquilo que está a acontecer. Nem sempre é fácil, há muita coisa a sair e há coisas que eu não falei, mas isto foi o principal que aconteceu esta semana. Espero que tenhas gostado deste vídeo e até ao próximo.